Mas vamos para a nossa aula. Tá bom, Newton. A gente vai ver o que aconteceu. Pode deixar. Nossa aula de hoje é um caminhar junto, a importância da conexão entre o planejamento urbano e o planejamento ambiental. E estamos com uma convidada e um convidado super especiais para falar aqui com a gente hoje, que é Flávia Valadares e Ricardo Moretti. Flávia Valadares de Araújo, ela é petropolitana, advogada popular, assistente de coordenação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, e está cursando pós-graduação em Direitos Humanos, Efetividade e Políticas Públicas. Flávia, muito obrigada por ter aceito nosso convite. E Ricardo Moretti, ele é professor do Programa de Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC, integrante do LabJuta, o Laboratório de Justiça Territorial, membro do Conselho de Orientação do ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Foi professor visitante do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estava lá durante esse tempo. Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da PUC Campinas e do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Moretti, também muito obrigada por ter aceito nosso convite. Estamos muito felizes com a presença de vocês dois aqui. Passo a palavrinha rapidinho para vocês darem um primeiro oi, uma boa noite. Em seguida, a gente já começa com a primeira exposição. E aí, quem fala primeiro? Pode falar, Flávia, por gentileza. Boa noite, pessoal. Primeiramente, noite. eu gostaria de agradecer a Sara, a Escola de Cidadania, pelo convite de podermos estar aqui hoje falando um pouquinho, né, da nossa realidade. Eu gosto muito de falar, é importante a gente conversar sobre o que a gente vai falar hoje, e é somente agradecer. Quero já parabenizar o professor Ricardo, e para mim também é uma oportunidade, tenho certeza que eu vou sair daqui com mais formação, com mais ânimo, né, que é o que a gente precisa. Boa noite, Flávia, Sara e todos que estão aí, 82 participantes, puxa vida, que beleza depois do jogo da Copa. Espero que todo mundo no astral bem bom, né? Porque quem não gosta de ganhar, né, Flávia? Gostoso de ver esse jogo, ainda mais com a situação que foi aí. Uma alegria estar aqui, viu, gente? Vamos conversar. Muito bom. Maravilha, gente. Obrigada. E aí, eu não sei se vocês chegaram a combinar se alguém começa, se vocês têm uma preferência de falar primeiro, de falar em segundo. Como é que vocês acham que a gente pode fazer? Flávio Moretti começa. Flávia, como questão de gênero, pode escolher. Você prefere falar primeiro ou depois? Então, eu posso começar falando. Maravilha, Flávio, maravilha. Você tem apresentação, né? Maravilha, Flávio, maravilha. Você tem apresentação, né? Tenho. Tá. Você quer compartilhar a tela ou quer que a gente compartilhe? Tá. Você quer compartilhar a tela ou quer que a gente compartilhe? Vou ver se eu consigo compartilhar aqui, peraí. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Flávia. Que depois que eu boto para compartilhar. Tá sim, Flávia. Peraí. Está aí, né? Peraí. A gente só não está vendo em formato apresentação. Estão vendo ainda? Estão, né? Então vamos lá. A gente só não está vendo em formato apresentação. A internet não está me ajudando hoje. Foi. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Confesso que estou um pouco nervosa, né? Primeira vez que eu participo de uma aula. Sou advogada, então, para mim é um pouco
complicado, mas enfim, qualquer intercorrência, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Estou à disposição. Eu trabalho no CDDH desde 2016, tá? Sou advogada popular. Hoje eu estou como assistente de coordenação do centro. Costumo falar que a advocacia popular me fez caber no mundo. E depois do que eu apresentar, eu acho que vocês vão conseguir entender que eu falo que essa frase, né, ela me representa muito, tá? Bom, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis é um grupo Ação Justiça e Paz. Ele é conhecido como CDDH Petrópolis. É uma entidade civil de estudos e de trabalho sem fins lucrativos, fundada em 1979, que tem como seu presidente de honra o teólogo Leonardo Boff, que acredito que todo mundo aqui conheça. O CDDH de Petrópolis nasce a partir dos esforços de um grupo de militantes de base de uma época de grande fecundidade dos movimentos populares do Brasil e na América Latina, como as centrais sindicais, Central de Movimentos Populares, as centrais eclesiásticas de base, entre outros, no contexto de reabertura política e de afirmação dos direitos civis e políticos. Adotando o lema Servir a Vida, a instituição tem por finalidade realizar, apoiar, assessorar e orientar iniciativas que contribuam para a concretização dos direitos humanos em todas as sociedades do planeta. Trabalha a partir dos eixos da denúncia, defesa e formação para a cidadania. A experiência de mais de 40 anos do CDDH na promoção e na defesa dos direitos humanos, expressa no lastro social da instituição, no Estado, foi e tem se construído metodologicamente através dos processos de educação e mobilização popular, da atuação em loco na formação de lideranças e no fomento da ocupação dos espaços e controle social e da articulação em redes de colaboração. Flávia? O CDDH, né, ele está aí há 40 anos Flávia? na defesa da... Flávia? Oi, tá me ouvindo? Tô. Você está passando Flávia? o slide? Você está passando o slide? Não, ele está parado, vou passar agora. Ah, tá bom, então, não, que a gente estava nessa dúvida, Olha, perfeito. peraí. Vamos lá. Tá bom, então, não, que a gente estava nessa dúvida, perfeito. Não, pronto. Eu vou falar um pouquinho de Petrópolis, que aí a gente consegue entender por que nós participamos das missões da campanha Despejo Zero e do Fórum de Reforma Urbana, tá, pessoal? O CDDH, como eu disse, é uma instituição que atua há 40 anos, né, na defesa da garantia da população mais vulnerável, principalmente da cidade de Petrópolis. Nós temos o atendimento de demandas espontâneas que chega na nossa instituição, do mais diversos tipos de violação de direitos humanos, e nós temos também os projetos que são executados de forma regular na nossa sede, tá? A gente tem um projeto de assessoria jurídica popular, que atua diretamente na defesa da terra e do território das comunidades de Petrópolis, na busca da regularização fundiária, né, na busca na defesa da terra, na busca no direito da posse. A gente hoje está presente, né, assessorando mais de 15 comunidades na nossa cidade. Nós temos também um projeto com jovens, que é o Projeto Florescer. Esse projeto, ele atende os jovens dessas comunidades que nós trabalhamos. Infelizmente, a gente precisa fazer um processo seletivo para as pessoas poderem participar, os jovens poderem participar do projeto, porque a gente não tem educadores populares suficientes para estarem ministrando o projeto. O projeto ele acontece de segunda a quinta-feira. Nós fazemos oficinas de formação em direitos humanos, a gente faz oficinas de formação e encaminhamento para o mercado de trabalho, disponibilizando também oficinas de inglês, informática, de culinária, tá? E a gente tem também um projeto com população em situação de rua, que acontece desde 2004 na nossa instituição. Hoje o projeto com população em situação de rua, ele está com um formato um pouco mais diferente, também nessa visão da promoção de vida, né? As pessoas atendidas nesse projeto, eles fazem cursos profissionalizantes, eles fazem oficinas também para formação, para o mercado de trabalho, isso tudo na nossa sede, onde a gente também atua, onde a gente também consegue disponibilizar o banho e o almoço para essas pessoas. E, além disso, a gente também
atua na rede da população em situação de rua de Petrópolis, que é onde estão presentes a sociedade civil, junto com o governo municipal, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, sempre pensando, né, nas políticas públicas para serem aplicadas à população em situação de rua e nos equipamentos, né, se eles estão funcionando devidamente, tá? Então, agora eu entro um pouquinho na situação da cidade de Petrópolis, que eu acredito que aqui vocês já devem ter ouvido falar das tragédias que acontecem. Vou tentar me aprofundar aqui um pouquinho nos números, porque são números que chamam muito a atenção, né? E são números que a gente precisa, que faz com que a gente tenha que pensar numa mudança necessária para a nossa cidade. Petrópolis é uma cidade historicamente marcada por desastres socioambientais. Em 1988 foram 171 mortos, em 2001, 2004, 2008, até 2011, que aconteceu a tragédia, né, maior tragédia, o maior desastre socioambiental do Brasil, e que muito na região serrana. Em Petrópolis tiveram 76 óbitos, tá? A gente destaca a questão do Vale do Cuiabá, porque até hoje tem pessoas que foram impactadas, que perderam suas moradias e também não foram, estão até hoje aguardando indenização, enfim, o atendimento devido pelo Estado. Em 2013, novamente, 33 pessoas faleceram. E no ano de 2022 tem sido um ano difícil, né? A partir do dia 31 de outubro foi o momento que a gente conseguiu tomar nossas esperanças. Em 2022 a partir do dia 15 de fevereiro, foi o momento que a nossa cidade foi impactada pela maior tragédia que aconteceu. Foi um cenário de destruição total. Foram 241 vítimas fatais, tá? Dentre elas crianças, idosos. Uma dessas crianças, ela estava na escola, né? Então a escola também foi atingida. Eles tiveram que sair da escola, que inclusive era um ponto de apoio da prefeitura, né, que foi atingido, e eles saíram da escola e foram para um pronto-socorro que fica ao lado. Flávia? Oi, tá me ouvindo? Desculpa interromper de novo. Eu acho Oi, que Sara? Tô acompanhando você aqui no Desculpa PowerPoint. interromper de novo. Sim. Eu acho que você. Estou acompanhando você aqui no PowerPoint. Sim. E acho que você tá. Pra gente aparece ainda o segundo slide, mas eu acho que você tá no terceiro já, né? E acho que você tá. Para a gente aparece ainda o segundo slide, mas eu acho que você está no terceiro já, né? Tô no terceiro. Tira a Eu vou fazer o apresentação do seguinte, modo Sara, eu tela acho que eu vou parar cheia, de apresentar, então. Pode ser? Tira a apresentação do modo tela cheia. que eu acho que foi um Pronto, erro do PowerPoint. tirei. Pronto, agora a gente consegue acompanhar. Peraí, Que eu acho que foi um erro do PowerPoint. Pronto, agora a gente consegue acompanhar. consegue? Deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente, eu sou tenho muita dificuldade, né? Nada, sem problema. Nessa questão O de PowerPoint ele não se dá tecnologia. muito Vamos lá. bem com o Eu vou Zoom. acompanhar pelo meu celular. Nada, sem problema. O PowerPoint ele não se dá muito bem com o Zoom. Eu vou acompanhar pelo meu celular, então, para poder falar com vocês. Deixa eu achar ele aqui. Bom, como eu estava falando, né, a cidade de Petrópolis esse ano é um ano que tem sido muito difícil para a gente. E eu quero destacar que hoje, né, nós temos 24 mil pessoas que estão em área de risco em Petrópolis. Nós temos mais de 200 áreas que estão em áreas de muito risco, de risco muito alto, e alto de caírem, enfim, de serem acometidas novamente, né, por conta da tragédia socioambiental que aconteceu. Então, com o que aconteceu em 2022, Petrópolis não tinha estrutura nenhuma para o que aconteceu. A gente não tem um plano para atendimento das vítimas. O que existe em Petrópolis é que as pessoas saiam, quando começa a chover,
tocam sirenes dos lugares que são limitados com risco, tocam sirenes e as pessoas vão para o ponto de apoio. Só que nesse ano, vários pontos de apoio também foram atingidos. Então, tiveram que ampliar, né, escolas, igrejas, né, para conseguir comportar e atender todas as pessoas que foram vitimadas. Tá? E o que acontece? Além disso, além do que aconteceu na nossa cidade, a gente faz parte, desde no início de 2020, que foi o início da pandemia, da campanha Despejo Zero. Tá? A campanha Despejo Zero, ela foi uma iniciativa de vários movimentos sociais, de várias instituições da sociedade civil, partidos políticos, defensoria pública também. Por quê? No momento da pandemia, a casa era o único lugar de proteção das pessoas. E mesmo assim, tinham pessoas que estavam sendo ameaçadas de serem retiradas das suas casas devido a processos judiciais, né, com ordens de demolição, com ordens de despejo, de comunidades, de assentamentos. Então, se viu a necessidade de criar essa campanha. Tá? Então, o CDDH, ele adentra nessa campanha porque aqui em Petrópolis, além da gente de ter várias áreas, milhares de áreas que estão em áreas de risco, a gente também tem várias comunidades que não estão em área de risco, que já estão lá no local há mais de 30, 40 anos, que correm o risco de serem retiradas, tá? Pela Conser, pela NTT, eu vou explicar melhor, porque elas estão na faixa de domínio. Tá? Então, a gente entra na campanha de Despejo Zero por conta disso. E no momento que aconteceu a tragédia, a gente ainda, no dia 15, a gente não conseguiu ir para casa, tá? A gente teve que ficar na instituição. A gente inicia uma campanha de arrecadação e distribuição de mantimentos, além de mantimentos, material de higiene, material de limpeza, tudo quanto é tipo de doação. E no dia 16, o CDH, as pessoas começaram a chegar, os voluntários, as doações começaram a chegar. Então, foi um momento de muita solidariedade com o que a gente estava passando. Então, a gente, além das nossas atividades que a gente tinha que dar conta, a gente ainda tinha que dar conta das outras articulações que a gente participava também, né? Porque foi esse impacto, ele foi muito grande no centro de Petrópolis, nas comunidades em torno do centro, e os outros lugares não foram atingidos. Antes de entrar exatamente nas missões, né, quando a gente escolhe para fazer as missões, eu gostaria de passar um videozinho que é muito forte, mas que mostra realmente o que a gente passou, né? E é importante a gente ver, porque eu preciso dizer para vocês que até hoje, né, a gente já está em novembro, e o verão já está chegando, inclusive essa noite teve uma chuva muito forte, então todo mundo ainda está muito sensível quando isso acontece. Nada foi feito, exatamente nada foi feito, né? Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar sem fazer besteira. Esse vídeo, na verdade, ele foi feito por uma pessoa que gostaria de arrecadar fundos para o CDDH, né, por conta das doações, mas ele mostra exatamente o que aconteceu no dia 15. Vamos lá. Aí vocês me falam se tá direitinho, tá? Tá bom, Sara? Tá certo. Sara, tá me ouvindo? Flávia, eu acho que a gente está com delay. Eu acho que quando eu falo, tá demorando para chegar para você o som. Tá fechado seu microfone agora. Petropolis is home for more than 300,000 people in the mountain region of Rio de Janeiro, Brazil. Every year, periods of extremely heavy rain during the summer months put many of these people at risk and provoke countless accidents. This year, a disaster happened on the 15th of February, when only 4 hours of heavy rain caused almost 200 landslides and floods all over the town, partially destroying the city center, swamping streets, dragging cars and buses through the water.
Many people had to jump and swim to survive, and many did not make it. It was the worst natural disaster in the region since 2011. Now, more than 700 families were left with nothing. They lost their homes and all their belongings, and they are counting with the help of strangers to survive and eventually rebuild their lives. They need food, blankets, hygiene products, water, clothes, and more. Luckily, part of the population and a few organizations in Petropolis quickly mobilized to help and deliver the essentials to those who really need them right now. CDDH is the Center for the Defense of Human Rights in Petropolis, and they have been working around the clock to deliver what people need. For those who are not in Brazil, there is an official CDDH PayPal account available for any possible help. We urge anyone who can and want to help to donate to their PayPal account. Bom, então com isso, né, a gente participou de uma reunião da campanha Despejo Zero, então a gente foi convidado, Petrópolis foi convidado para ser uma das cidades, né, onde poderia acontecer, através da forma de reforma urbana, junto com a missão Despejo Zero, as missões, né, que aconteceram em todo o território brasileiro, em defesa do território e da moradia. As missões aconteceram no dia 12 de setembro, e a justificativa, né, a gente colocou, eu vou ler aqui para vocês, que além dos desastres, a cidade tem a maioria das comunidades sem regularização fundiária e sem o processo de divisão e ordenamento dos bairros. Não existe no orçamento público local recursos para habitação. A gente não tem mesmo, o nosso fundo de habitação não existe, a gente já teve a votação, né, do plano do orçamento do próximo ano, a gente não tem. A gente faz parte do Conselho de Habitação, do Fundo do Conselho de Habitação, e não existe nem proposta de recurso, tá? 7 comunidades da cidade que vivem ao longo da BR-040 sofrem com ações demolitórias movidas pela concessionária, que administra a rodovia Concer, sem direito a qualquer alternativa de moradia. Os condomínios que são construídos, Minha Casa e Minha Vida, realocando famílias em condições precárias, tá? Porque a gente destaca isso, que hoje a única proposta que existe quando a pessoa entra no aluguel social, né, que é a única proposta de habitação, ela fica no aluguel social durante muito tempo e depois ela é realocada para um conjunto habitacional. E a política emergencial do aluguel social como política pública de habitação é a única que tem. Mais 10 mil ocorrências da Defesa Civil nas 2 últimas tragédias de fevereiro e março. Mais de 20 mil famílias morando ainda em área de risco. Processo para a defesa do território da comunidade Quilombo do Tapera, a gente também assessora 2 comunidades quilombolas, e famílias atingidas pela tragédia de 2011, aguardando ainda a compra assistida e indenização da tragédia conforme o compromisso do INEA na época do cadastramento. O que a gente tentou fazer? A gente pensou em fazer um histórico mesmo sobre a questão da moradia em Petrópolis. Então, a gente destacou uma comunidade que foi afetada no ano de 2022, uma comunidade que não existe nenhum tipo de política pública, né, num saneamento básico, as pessoas não têm banheiro, enfim. Uma comunidade que sofre com ameaça de ser despejada, e uma comunidade que foi de 2011, que é o Vale do Cuiabá, que até hoje eles ainda aguardam se receber algum tipo de indenização. Eu inicio minha fala que essa comunidade que a gente escolheu foi a comunidade do Caxambu. Eu queria passar os slides porque tem as fotos, né, do dia das visitas, porque nessas fotos a gente pode ver realmente foram morros que caíram, pedras que caíram. E o que está acontecendo, pessoal? Com a tragédia, né, mais de 6 mil pessoas que se inscreveram no aluguel social,
E o aluguel social, infelizmente, né, a gente teve uma dificuldade no pagamento dele, no início, por conta, metade ia ser pago pelo poder, uma parte ia ser pago pelo poder do Estado, né, poder executivo do Estado, e outra metade pelo poder executivo municipal, e eles brigaram bastante até conseguir resolver o que seria feito. E com a questão muitas pessoas procurando aluguel social, as casas que estavam para aluguel, os valores aumentaram muito, né? E ainda tinha muita gente que não conseguiu receber benefício, né? Porque acaba sendo realmente muito burocrático. É uma burocracia que eu acredito que vem para excluir mesmo as pessoas, né? Sofrer mais exclusão do que ela. Isso mesmo, que ótimo, obrigada, Sara. É uma política para poder excluir mais ainda aqueles que já estão sofrendo de forma recorrente, tá? No caso aí do Caxambu, essa área aí, ela está toda interditada, tá? Essas duas fotos dá para vocês verem que tem uma casa que está espedaçada, a parte lá de cima do morro também que caiu, é o Morro do Pinto, né? Que o pessoal fala. Só que as outras casas, que aquela área ali está toda interditada, a maioria das pessoas voltaram, tá? Umas porque não conseguiram alugar a casa, outras porque, além delas de sofrer, né, da ameaça de perder essa moradia, a gente tem que entender que é muito mais do que um lar, né? A gente tem que entender que é toda a história daquelas pessoas ali naquela casa, às vezes é todo o investimento que ela fez, né? Todo o seu tecido social ali, então realmente acaba sendo muito difícil quando vê a casa em pé ali, eles não retornarem. Então, isso é uma coisa que realmente acabou acontecendo, e tem acontecido mesmo, tá? Por conta da questão da problemática com o aluguel social, com as pessoas que não conseguiram se inscrever, tá? Além disso, a gente também tem o Morro da Oficina. O Morro da Oficina foi aquele vídeo que vocês viram que realmente foi um morro que caiu completamente, que foi um local que morreu mais de 80 pessoas, e as pessoas estão retornando para lá também, tá, gente? Acaba acontecendo tudo de forma concomitante, porque não existe fiscalização, né? A gente sabe que as medidas que precisam ser adotadas precisam ser de curto, médio e longo prazo, mas nada tem sido feito. A fiscalização. Hoje, na nossa Secretaria de Habitação, a gente tem 2 fiscais, tá? Se a pessoa não consegue uma moradia para alugar, ela acaba retornando, ou realmente acaba retornando porque não consegue estar na casa, o lugar é muito longe, enfim, eles acabam retornando. Eu estou vendo aqui que um rapaz colocou, um colega de geógrafo da UF, eu vou destacar isso aqui também, porque estava nos slides e eu acabei me perdendo. A geografia de Petrópolis. Petrópolis fica na Serra dos Órgãos, tá? Então, a gente tem a nossa cidade está num terreno montanhoso, está assim, tá? Isso aí tem áreas de risco, tem áreas que não devem ser ocupadas, né? Até mesmo por conta da questão ambiental, da questão da proteção do meio ambiente, a gente sabe disso. E as pessoas falam assim, mas, poxa, não sabe que é de risco, sabe que não pode, né? Poxa, como é que faz? Não tem terreno, não tem terreno para construir, entendeu? A pessoa não tem fiscalização. Pessoal, tem terreno para construção de moradia habitacional, tem terreno para construção de moradia popular, mas esses terrenos são utilizados para especulação imobiliária, são utilizados para grandes empreendimentos. Então, as pessoas continuam sendo excluídas, né? Hoje, o que acontece em 2022 e quando vem acontecendo de forma recorrente? Se a casa dela está em área de risco e ela tem que sair, ela pode ser inscrita no programa do aluguel social. O programa do aluguel social, hoje, a pessoa, nas últimas tragédias, ele era de 550, desse ano ele foi de R$1.000. Então, você tem que receber, geralmente ele é por um prazo de 1 e 2 anos, né? Na legislação ele traz esse prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1. Só que a pessoa acaba ficando 5, 6, 7, 8 anos aguardando a receber uma moradia. E a proposta de moradia é um conjunto que trazem, né? A construção de conjunto habitacional.
as pessoas que foram atingidas, né, em 2011, elas receberam suas moradias no ano de 2020, tá? No ano de 2020, que foi o empreendimento do Vicenço Rivetti, no Carangola, onde foram construídos 726 apartamentos. E o que eles fazem? Quando é construído esses apartamentos, além de toda a infraestrutura, eles precisam que seja feito um trabalho técnico-social, né? Porque às vezes são pessoas que moravam em casas, que tinham seus cachorros, né? Que tinham seu terreno, que gostavam de fazer um churrasco, que gostavam, né? A gente sabe que é o nosso, o que a gente gosta de fazer também. E elas perdem isso. Então, você tem que fazer um trabalho técnico-social de mais de 6 meses para que aquelas pessoas consigam se adaptar àquela nova realidade. E isso não é feito. E o empreendimento, ele foi entregue antes do tempo da sua construção estar completa. Então, hoje, centenas de pessoas que estão lá, elas não querem ficar, elas estão com depressão, elas querem, ou até mesmo vende, porque está dando vazamento, está dando incêndio, está dando... a criminalidade acaba crescendo no local, e nada é feito, né? Acho que simplesmente construir os prédios e entregar para a pessoa vai resolver o problema. Não tem uma proposta de construção de assentamentos de moradias populares, né? Ou até mesmo assim, de mutirão, que as pessoas né, se juntem e construam as suas casas, né? Façam parte disso, para ter aquele pertencimento do local, né? Para ter aquele cuidado também. Não existe nada disso, não tem nenhuma proposta de política habitacional, além dessa do aluguel social e da entrega da unidade habitacional. Tá? Pode passar o slide para mim, por favor. Eu falei para vocês que Petrópolis é a cidade de Pedro, né? É uma cidade imperial, é uma cidade turística, é muito bonita, que sofre com os desastres ambientais e que tem comunidades que são exatamente como estão nas fotos aí. Essa comunidade, a gente está denominando a comunidade da Quadra, tá? Ela está sendo uma ocupação dentro de uma ocupação que foi feita há 30 anos atrás, inclusive pelo CDDH, que fez parte. Hoje, esse bairro ele já está devidamente regularizado, urbanizado, asfaltado, né, com energia elétrica, está na fase de finalização da regularização fundiária, estão para delimitar qual cartório que tem que entregar a documentação. E nessa comunidade, nesse bairro, tinha um terreno. E um conjunto de 13 famílias fizeram uma ocupação nesse local, em 2017. São famílias que são recorrentes de outras tragédias, são famílias também que não tinham mais condição de pagar aluguel por conta própria, pessoas em situação de rua, foram e ocuparam esse local. E como a gente pode ver, o CDDH, gente, quando a gente entra para assessorar uma comunidade, a gente sempre é convidado por alguém, nesse caso a gente foi convidado pelo presidente da Associação de Moradores da Unidos Venceremos, né, que é esse bairro, que ele viu que as crianças estavam tomando banho no rio, que passa próximo ali, né, que ali não tem banheiro, ali não tem energia elétrica, não tem saneamento básico, não tem nada mesmo. Então, a gente entra no local, começa a conversar com os moradores, né, começa a construir com eles, explicar para eles que eles não podem viver assim, que eles estão sendo extremamente violados, e só que sozinho, né, como instituição, a gente realmente não consegue, então a gente sempre chama parceiros para estar com a gente, destacar uma situação, para verificar como que a gente pode fazer para que as políticas públicas comecem a ser implementadas naquele local. Então, por isso que a gente quis destacar essa comunidade. Essa comunidade, ela não tem risco, tá? Aquela área ali não tem risco, além do risco social que a gente fala, né, por questão de saúde, por falta de saneamento básico, mas risco efetivo, né, de acontecer algum desastre, não tem, né? Então, por isso que a gente quis destacá-la na visita das missões. Pode passar, por favor, o slide. Pessoal, essa comunidade, ela é uma comunidade que fica localizada na BR-040.
qual é a situação da BR? No trecho, no limite que corta o município de Petrópolis, da BR-040, tanto sentido Rio de Janeiro quanto sentido Juiz de Fora, existem algumas comunidades, né, que estão ao longo da rodovia. Essas comunidades também não estão em risco, elas estão lá há muito tempo, né, elas estão lá há mais de 30, 40 anos. E em 2004, né, quando inicia a concessão da Concer, que é a concessionária que vai, vamos dizer assim, tomar conta da rodovia, né, tanto da rodovia, das estradas, do pedágio, e ela, no seu contrato de concessão, ela é obrigada a fiscalizar também, o contrato de concessão que ela tem junto à NTT de Brasília. E a assistente social da Concer, o que ela faz? Ela vai nessas comunidades, pega o cadastro dessas famílias que estão lá há muito tempo, e nesse cadastro ela diz que é um cadastro social, né? Porque são pessoas muito humildes mesmo, são muitos idosos, muitas crianças, enfim, muitas mulheres, muitas pessoas que, né, muito humildes e não achando realmente que era alguma coisa que poderia estar beneficiando eles ali. E nesse cadastro que ela pega esses dados e eles entram com mais de 300 ações de demolição contra essas moradias. Aí, de repente, as pessoas começam a receber uma ordem de demolição, porque, na verdade, a ordem chegava que eles tinham 30 dias para sair do imóvel e mais 30 dias para demolir o imóvel. E se eles não saírem, seria demolido de forma compulsória. E eles começam a receber essas intimações e chegam até o CDDH. Chegam no CDDH em torno de 2006, 2007, então isso tem muito tempo, tá? Inclusive, são 7 comunidades, tá, gente? São espalhados, os processos são individuais, não são coletivos, porque são contra cada imóvel. Isso porque eles alegam que são moradias que estão na faixa de domínio, tá? Da BR-040. Inclusive, e essa comunidade que vocês estão vendo aqui, que é a comunidade São Francisco de Assis, ela nasce em 1988, porque em 1988 vocês viram que teve um desastre que vitimou mais de 171 pessoas. Então, o prefeito, na época, tirou as pessoas que ficaram desabrigadas e colocou nesse local. A área já é declarada a área de especial interesse social, já foi iniciado o processo de regularização, e eles vão e em 2004 começam com a ameaça de retirada de parte da comunidade, né? Então, a gente faz uma denúncia ao Ministério Público Federal e quem recebe essa denúncia é o procurador Charles Estevam, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho, admiração. Ele instaura um inquérito civil no ano de 2010, tu vê que é um processo que tem muito tempo, que é demorado, e cria um grupo de trabalho. Porque quando eles entram com a ordem de despejo, eles falam principalmente que vai retirar as pessoas. Eles não propõem uma outra moradia, não propõem uma indenização devida, nada. Garantia de que eles poderiam ficar tranquilos, ter segurança, que eles iriam sair para outro local, nada disso. Simplesmente eles demoliram e as pessoas iam ficar na rua. Então, em 2010, a gente tem a criação desse grupo de trabalho, a gente consegue avançar muito, só que chegou um momento que a gente, depois de tudo que foi feito, esse grupo de trabalho com a participação de vários órgãos responsáveis, a NTT, Concer, ITERS, que é o Instituto de Terras e Cartografias do Estado, que é o órgão responsável que faz a regulação fundiária, a APA Petrópolis, né, que é o órgão de proteção ao meio ambiente, os moradores fazem parte também desse grupo, algumas lideranças, junto com o CDDH. Em 2018, a gente para de avançar, né? Por que a gente percebeu? A gente conseguiu perceber que nas comunidades, dependendo de algumas intervenções que pudessem ser feitas, uma passarela, né, um guarda-rei com uma rua, eu falo eu não uso os termos técnicos de engenheiro, mas um termo que a gente consiga compreender, algumas obras que poderiam ser feitas, que poderia ser regularizada, até mesmo possibilidade de alteração da faixa de domínio, da diminuição da alteração da faixa, né, que às vezes é de 30 a 40 metros, que às vezes tu passa pela rodovia, a gente, pessoal do CDDH, a gente não discute o risco, a gente não pode fazer isso, lógico, até por conta da realidade que a gente vive, mas realmente nesses casos não existe. Então, se existe essa possibilidade de
de manutenção, né, com as intervenções necessárias a partir desse estudo técnico, por que não fazer? Né? Por que não utilizar até mesmo de quem for a responsabilidade, seja do município, seja da Concer, para a gente verificar, para a gente fazer a manutenção dessas pessoas no local. Porque se elas tiverem que sair, mais de 300 famílias, né, como é que a gente vai fazer já com um déficit habitacional imenso que existe na nossa cidade? Sara, depois tu me fala o tempo também, que eu tô, para mim não ficar perdida. Então, Flávia, aproveitando que você perguntou, a gente chegou em 40 minutos agora. Já? Sim. Desculpa. Poxa, então, vou fechar hoje, depois de muita articulação feita, a gente, agora nesse ano, em 2021, a gente conseguiu uma reunião em Brasília com o ministro da Infraestrutura e a gente consegue que ele sinalize a possibilidade de suspender os processos judiciais até que seja feito essas intervenções necessárias e sim regularizar as comunidades. E, assim, gente, a gente fica muito feliz, eu fico até arrepiada, que muita resistência de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, na porta das pessoas, né, na porta das comunidades, e a gente conseguiu resistir. E a gente tem uma frase que é nenhuma casa menos, e nenhuma casa caiu. E hoje os processos têm aí essa possibilidade de realmente serem suspensos até a próxima concessão, que inicia em 2024. A gente também visitou, e para fechar a visita, a gente foi no Vale do Cuiabá, que em 2011 a gente tem as pessoas que foram atingidas na época, quem ficou responsável foi o INEA, e o INEA ele possibilitou que as pessoas recebessem indenização, compra assistida ou aluguel social para receber uma unidade habitacional. E algumas pessoas receberam e outras pessoas estão até hoje aguardando serem indenizadas, enfim. Isso foi porque a missão foi durante todo o dia, eles chegaram no local, já estava no final. E as intervenções que realmente deveriam ser feitas também no Vale do Cuiabá até hoje ainda não foram feitas, em 2011. Tá, pessoal? Pode passar o vídeo, o slide do Vale do Cuiabá. Essas são as recomendações do entorno da BR, que eu falo que hoje a gente tem uma vitória da possibilidade, né, de conseguir a suspensão dos processos até a próxima concessão, então nenhuma casa caiu, devido a muita resistência, muita luta, muita articulação. Pode passar. E a gente quer também, o que precisa, gente, muito aqui em Petrópolis? A gente precisa pensar no Estatuto da Cidade, a gente precisa pensar na nossa cidade, em todas as obras, na regularização, na fiscalização. Eu não sei o que acontece, porque toda vez que acontece uma tragédia, vem recurso, vem um monte de gente, mas tem aquela síndrome do céu azul que depois passa e acha que está tudo bem. E foi o que aconteceu em 2022. A gente hoje está em novembro, eu repito, nada foi feito, nenhuma obra necessária foi feita, né? Então a gente precisa pensar na implementação mesmo de obras que retirem as pessoas do risco, na proposta de uma política habitacional que garanta a dignidade da pessoa humana, dessas pessoas, no seu sentido mais amplo, né, no sentido de segurança, as pessoas que vão dormir sem medo de morrer mesmo, de falecer, ou perder seus entes queridos. Pode passar. Correr aqui. As obras de mitigação de risco, né, promover a recuperação de áreas degradadas, junto também com a proteção do meio ambiente. Pode passar. A gente atua em 2 comunidades quilombolas. A gente sabe que hoje o INCRA ele viveu, né, momentos muito difíceis, como muita gente que a gente viveu, né, principalmente na questão do avanço da proteção de terras quilombolas, né, de territórios tradicionais. Então a gente precisa avançar junto ao INCRA no processo da regularização da comunidade quilombo do Tapera e do quilombo da Boa Esperança, que fica em Areal. Pode passar. A questão da Unidos Venceremos, né, que é a comunidade que ela precisa de uma atenção total do Estado, de todas as implementações de políticas públicas, para que as pessoas começam a ter, né, uma moradia digna também. Pode passar.
Acho que foi. Não, acho que acabou, né? Bom, gente, eu acho que é isso. A gente tentou fazer um históricozinho do que aconteceu e foi por isso que a gente entra nas missões. Foi por isso que a gente continua. Acho que foi fundamental acontecer as missões aqui em Petrópolis. Foi fundamental o Cristiano vir, né, para levar as nossas recomendações para os órgãos competentes. A gente não vai parar, a gente vai continuar. É muito necessário que a gente continue conversando, é muito necessário que a gente continue tendo força, buscando para que os direitos básicos sejam aplicados, para as pessoas tenham segurança, para as pessoas tenham vida digna. Eu sei que cansa, eu sei que é difícil, mas a gente não vai desistir. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando e estou à disposição aí. O CDBH, quem puder também, entra na nossa página, conhecendo um pouquinho do nosso trabalho. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, gente. Obrigada e desculpa qualquer coisa. Obrigada, Flávia. Foi ótima a exposição. Eu sei que 40 minutos passam voando, mas é para a gente também. A gente vai ter mais um tempinho para conversar depois da exposição de Moretti. Aí eu já chamo Moretti, que eu sei que a conversa vai ser bem boa depois das exposições. Moretti, com você. Então, boa noite novamente, gente. Obrigado aí pela presença de todos, né? Num dia desse de jogo, todo mundo com certa euforia. Pois então, Flávia, você sabe que logo depois do acidente de 2011, né, você comentou dos mortos de Petrópolis, mas, na verdade, na Serra Fluminense foram mais de 1.000 pessoas mortas e um número que a gente não sabe de desconhecido, né? Como você falou mesmo, foi o maior acidente geotécnico que a gente tem notícia no Brasil, o de 2011, né? E você sabe que depois do acidente de 2011, o Flávio Vilaça, nosso saudoso Flávio Vilaça, ele foi fazer uma palestra na Federal do ABC, que é onde eu trabalhei nos últimos anos, né? E o comentário do Flávio Vilaça é assim: a mídia tem divulgado que não existe planejamento em Petrópolis. É mentira, é mentira. O plano diretor de Petrópolis indica direitinho as áreas de risco, né? Tem uma questão de base. Por que a gente não tem conseguido que os planos se efetivem, né? Eu comecei a trabalhar quando logo que eu me formei, em 78, na área de risco do IPT, né? Na área de geotecnia, né? E sempre se falou de Petrópolis como a área campeã de riscos geotécnicos do Brasil, né? É aquilo que você mostrou super bem aí, né, Flávia? Agora, você sabe que o acidente de 2011 ele teve um papel importante aí na história da gestão de riscos, né? Porque ele foi tão impactante o que aconteceu em 2011 que ele conseguiu fazer com que a questão do risco, do planejamento do risco, a inclusão do risco como uma sistemática de planejamento territorial, entrasse na pauta das políticas públicas, né? Então, logo depois do acidente de 2011, surgiram várias iniciativas, né? Entre elas a criação do Centro de Monitoramento de Desastres, o CEMADEM, a lei, né, que foi a 12.608, que criou o marco da defesa civil no Brasil, é uma lei extremamente avançada, né? Conseguiu-se aportar recursos, criar uma linha específica de gestão de risco no governo federal, né? E começou a se investir pesado em estudo para identificar áreas problemáticas, para fazer obra e tudo mais. Só que, em 2016, né, o assunto saiu da pauta das políticas públicas, né? Quer dizer, a gente teve um período assim, intenso de estudos, de execução de obras e tal. Depois essa coisa toda mingou, né? Agora eu tenho acompanhado, né? Houve uma demanda para que se preparasse um plano emergencial para o governo Lula para agir já no próprio verão. Eu li o plano que foi preparado por um grupo de técnicos, geólogos, né, liderado pelo Celso Carvalho, que foi
diretor da área de risco lá do Ministério das Cidades, né, do extinto Ministério das Cidades. Então, assim, a luta agora é para reintroduzir esse assunto do risco nas políticas públicas, né? Ele entrou na pauta das políticas públicas, a gente achou que ia acontecer, e de 2016 para cá, na UFABC, a gente tinha um grupo de mais de 30 pessoas trabalhando em gestão de risco, sabe, Flávio? Agora estamos lá com 2, 3 pessoas, acabaram os projetos, acabou tudo, né? Quer dizer, então houve um desmonte da política pública de gestão de risco, só que o contexto está de agravamento das condições de risco, né? Então eu quero acreditar que com esse novo cenário exista uma outra, volte a haver uma perspectiva de uma ação de planejamento. Agora, sabe, Flávia, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é justamente essa questão, né? Como é que a gente faz para que o planejamento aconteça? Essa questão que o Flávio Vilaça falou. Estava no plano diretor, por que não está acontecendo, né? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, basicamente, em cima de algumas questões. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não, Moretti, não apareceu para a gente. Não? Então, vamos lá. Share o screen. Pronto, agora a gente está vendo tudo, todo o seu computador. Tá. Pronto, está no slide, perfeito. Está dando para ver tudo agora? Tá, Bom, sim. então, o tema da nossa é como incorporar essa questão do planejamento e o planejamento ambiental, né? O que eu queria, antes disso, sabe, era interagir com vocês sobre em cima de algumas questões. Eu vou passar aqui. A primeira delas, qual que é o desafio hoje para a gente ter uma cidade, um mundo mais sustentável, uma sociedade mais sustentável? Eu quero falar muito rapidamente quanto que é bom um plano diretor, já que tinha plano diretor em Petrópolis, ele não ajudou a prevenir nem os desastres de 2011, nem os de 2022, todo mundo mexendo. Imagino que uma parte grande dos que estão aqui, dos colegas que estão aqui, trabalham com planejamento. Por que o planejamento não está funcionando? Quando é que é um planejamento bom? Né? E como promover atividade imobiliária sem cair nas armadilhas dos interesses do mercado imobiliário, né? E depois, muito rapidamente, como proteger a água, os mananciais, as áreas de produção de alimentos. Essa é a estruturação do que eu pretendo falar aqui com vocês. Bom, vamos relembrar, isso aqui é um princípio básico, mas uma boa parte de vocês já tem ideia, né? Mas a cidade atual é uma devoradora de recursos, né? Entra comida, energia, mercadoria, a cidade processa aquilo lá, que nem um grande monstro, né? E devolve resíduos para o sólido, para a água, para o ar, né? Num processo linear. E as cidades são altamente, hoje, dependentes dessa entrada de produtos aqui, né? Por exemplo, para que uma cidade grande, que nem 50 maiores metrópoles do Brasil, para que ela tenha que ser evacuada, basta que não tenha energia elétrica. Se não tiver energia elétrica, não tem água. Se não tiver água, a cidade entra em colapso em uma semana, né? Então, as cidades teriam que ser evacuadas, por exemplo, se você não tiver, basta não ter energia elétrica. Então, é essa situação de uma alta dependência da entrada de recursos que sinaliza uma completa maluquice ambiental das nossas cidades. E esse passo na direção do que seria uma dinâmica circular, né? Quer dizer, que você conseguisse aportar menos recursos, você utilizaria melhor o que tem dentro da cidade de água, de energia, e aproveitasse melhor os resíduos que a própria cidade gera, que é um pouco o olhar ambiental da cidade, está avançando muito lentamente, a passo de tartaruga paralítica, certo? Agora, vamos pensar, o que está acontecendo, né, nessa questão ambiental e na questão da gestão das cidades, né? Nosso olhar tem um discurso em pauta hoje que é perigosíssimo, de que o mundo, não é nem só as cidades, não tem salvação para todos, que ele é para os eleitos, né?
uma parte só que vai ter a fatia do bolo. E o resto? O resto que se exploda, né? E, de certa forma, aquilo que eu chamo como um princípio que é uma política progressista de esquerda da gestão hoje, é buscar a solução para todos. O David Harvey falou isso, a Raquel Ronick, baseada no Harvey, tem falado aquela brincadeira de que sustentabilidade é a arca de Noé para todos, né? Não teve a história do Noé que pegou um casal de cada bicho para salvar? Quer dizer, o que nós precisamos achar é uma arca de Noé, só que é uma arca de Noé que caibam todos. Essa é o que a gente chama de uma política progressista, né? Quer dizer, o Harding, em certo momento, ele diz que numa situação de crescimento incontrolável aí da Terra, né, você teria que identificar quem que vai ser salvo, quem não vai ser, né? E o Harding dizia que é aqueles que seriam os que têm mais tecnologia, mais civilização. Esse é o pensamento de direita, né? Esse pensamento colocado pelo Garrett Harding, né? E que se manifesta hoje nas diversas políticas públicas, né? Por exemplo, é muito fácil você identificar se uma política pública é conservadora ou ela é progressista, se ela é de direita ou de esquerda, né? Ela é viável para todos? Então, vamos pensar, modelo SUS ou um modelo de plano privado. A lógica do plano privado, quem puder pagar tem uma ótima saúde, certo? E quem não puder pagar, que se exploda, né? A ótica da mobilidade baseada no carro. Eu faço brutais investimentos para a mobilidade com o carro, e quem não puder comprar o carro, quem não puder o carro, que se exploda, né? Quer dizer, então, essa é a lógica conservadora, é a lógica que a gente tem medo, que a gente tem que evitar, né? O saneamento é rigorosamente a mesma coisa, né? Agora tem um discurso mentiroso, fantasioso, que nós vamos privatizar o saneamento para resolver a crise do saneamento. É uma mentira total. A hora que você olha aonde que não tem saneamento no país, área rural, pequenos municípios, assentamentos informais, áreas de baixa densidade, os moradores de rua, o mercado, o saneamento privatizado, definitivamente não quer botar a mão nessa cumbuca, né? Então, a privatização ela vai ser basicamente para atender os interesses do mercado que quer vender serviços de água e esgoto, né? De forma nenhuma é para universalizar ou para melhorar a saúde pública. Então, eu queria aqui contextualizar, então eu me posiciono claramente como uma pessoa de esquerda que defende basicamente que as políticas públicas têm que contemplar todos. É a arca de Noé para todos, como falou o Harvey e a Raquel. Mas eu queria aqui caracterizar com vocês uma situação ainda de raiz, que é sobre a sustentabilidade. Eu vejo dois olhares muito diferentes sobre a sustentabilidade. Eles são extremos e são simplistas, mas por ser extremos, facilita a gente refletir sobre eles. Um deles é, basicamente, o que é? Um olhar é que entende que é impossível frear o desejo de consumo num mundo que o tempo todo fica inventando formas de você consumir cada vez mais. Que todos querem consumir cada vez mais e basicamente, o planeta não teria condição de responder a essa demanda crescente, cada vez maior, etc. e tal. Essa é a visão pessimista. A visão otimista é que o planeta já produz o necessário para que todo mundo consiga viver com dignidade. É só distribuir. Essa é a visão otimista. Basicamente, é como se fosse o enfrentamento da agenda verde, né, que é a necessidade de consumir menos, com a agenda marrom, que é o direito de todo mundo ao consumo, né? Quer dizer, se eu falar para um morador da África que consome 10 litros de água por dia, que ele precisa consumir menos água, a pessoa nem rir vai dar, nem vai conseguir rir, certo? Quer dizer, na verdade, o que existe é um desequilíbrio. Tem lugar que a pessoa consome 600 litros de água por dia, tem lugar que a pessoa não tem água para beber. Então, nós temos aí um conflito no planeta. Todo mundo quer ir na praia, todo mundo quer conhecer os lugares, todo mundo quer viajar, todo mundo quer comer picanha. Quer dizer, então, como é que nós vamos equilibrar
o planeta nesse contexto frente ao consumo. Bom, ilustrando a visão catastrófica, basicamente aquela que mostra que nos patamares atuais o consumo já ultrapassa o que pode chamar na capacidade de reposição natural do planeta, né? A pegada ecológica, etc. e tal. Quando chega em agosto, setembro, a pessoa fala, ó, tudo que a gente podia ter consumido no planeta, a gente já consumiu nesse ano, né? E, de certa forma, tem parcelas do planeta, dos 8 bilhões, que querem ampliar o consumo, né? A África, China, Índia, né? Então, por exemplo, é muito interessante a gente perceber que, basicamente, a vontade de consumir carne da população da China é o que, de certa forma, indiretamente provoca o desmatamento da Amazônia. Não é linear, é lógico que eu consigo evitar o desmatamento da Amazônia, mas a pressão para o desmatamento da Amazônia é basicamente para a produção. Quer dizer, hoje, as áreas que estão sendo desmatadas é para o gado, as áreas que produziam gado no Brasil foram vendidas para o pessoal produzir soja. O Brasil é o maior exportador de soja. De certa forma, a gente consegue correlacionar o desmatamento na Amazônia com a expectativa de consumir carne na China. Aí como é que é? Aceita ou não que a China consuma mais carne? Quer dizer, então tem um conflito de raiz, né? Que é esse: a população continua a crescer e continua a crescer a expectativa de consumo tanto dos ricos como dos pobres, né? E você não tem uma estrutura que mostre que é possível ser feliz sem ser através do consumo, né? E tem aquela história do turning point, né? De que a partir de um certo momento pode ser que eu resolva parar de fazer bobagem e o planeta já entrou num mecanismo de destruição que eu não consiga conter, né? Então, essa é a visão catastrófica. A visão otimista, né? E eu gosto muito, porque é muito melhor ser otimista do que pessimista, porque o otimista ele só sofre no final, né? E o pessimista já começa a sofrer desde o começo, né? Então, existe hoje alimento, se você pegar a produção de grãos do planeta, não há nenhuma necessidade de ninguém passar fome no planeta. É só distribuir, né? Quer dizer, eu tenho duas categorias de amigos. Uns que sofrem porque trabalham demais e outros que sofrem porque estão querendo trabalhar e não conseguem, né? É muito difícil, não sei se vocês têm a felicidade de ter pessoas que conseguem ter uma estabilidade, trabalham um pouco, ganham um pouco e vivem feliz. Quer dizer, então, tem uma questão que agora aí está sendo explorado pela economia de Francisco, economia da economia solidária e tudo mais, né? De Clara e Francisco, que é fundamental que seja colocada na pauta, né? Aí a questão é que você liga os meios de comunicação e eles ficam o tempo todo buzinando na sua cabeça que só dá para ser feliz se você consumir mais, né? Então, essa é uma questão de raiz aí do ponto de vista ambiental. Bom, assim, quando você pega nos conflitos ambientais, eu tenho que resolver a questão econômica, eu tenho que resolver social, ambiental e institucional. Eu tenho um conflito hoje. Eu tenho que conseguir comunicar para quem está consumindo, né, nos padrões mais altos, que ele tem que consumir menos, né? Quer dizer, efetivamente, o planeta hoje precisa que uma parte da sua população consuma menos, né, para que outros possam consumir mais. E é aquela história, se eu fizer uma roda aqui, nós estamos com 100 e poucas pessoas, se eu for perguntar aqui quem é a favor da distribuição de renda, provavelmente a absoluta maioria vai dizer que é a favor. Aí eu falo, tá ótimo, então vamos fazer o seguinte: quem topa doar 10% do seu salário para ajudar quem está precisando? O que é isso, professor? Tá forçando a barra? O que é isso, né? Quer dizer, a distribuição de renda, as pessoas são a favor desde que não mexa no seu, né? Então, nós temos um conflito. Então, a questão ambiental é uma questão que envolve uma gestão de conflitos, precisa de discussão. Quer dizer, o aspecto de debate, de novos rumos da sociedade, é estratégico para que a gente possa não somente planejar a cidade, como planejar os rumos da sociedade, né? Bom, a sustentabilidade tem
diferentes abordagens, né? Tem um texto que mostra isso claramente, né? Eu posso pensar numa sustentabilidade numa linha mais do estado do bem-estar social, né? Que está com as pernas bambas na Europa, né? Eu posso pensar na linha do poluidor pagador, da valoração dos serviços ambientais, que é bem uma lógica de sustentabilidade baseada no mercado, né? Então, eu não posso cobrar pela gasolina só o que a gasolina custa, né? Mas eu teria que embutir nela as deseconomias que o consumo da gasolina cria. Então, é uma lógica mais de pensamento de mercado e tem uma forma de abordar a sustentabilidade com bases comunitárias, né? Respeito às diferenças, trabalhar com grupos, trabalhar com a economia solidária, com a propriedade coletiva, com os commons, etc. e tal. Quer dizer, para avançar na parte ambiental, nós vamos ter que conseguir que essas partes se encaixem cada vez mais. Quer dizer, é mudar o botão, né, do ter, comprar, competir nessa meritocracia estúpida que está indo montado, o privado, né, e passar para uma linha do compartido, alugado, cooperar, quer dizer, mudar a chave, né, da ação pública e do modo de ver a sociedade. Quando fala da questão ambiental, eu gosto muito da abordagem que é apresentada pela Liliana Miranda, né, que é uma pessoa que foi responsável há muitos anos atrás por construir aquela antiga Agenda 21 no Peru, né, que ela diz que a sustentabilidade é uma forma de avançar gradativamente na construção do respeito. Eu acho que é a visão mais interessante de sustentabilidade que eu identifico, né? Por quê? Porque respeito entre as espécies, porque o homem não está sozinho na Terra, né? É entre as gerações, porque nós temos que garantir que as gerações futuras tenham como consumir, né? E também respeito entre as diferenças de idade, de cultura, de religião, de sexo, de gênero, de orientação sexual, de situação econômica. Quer dizer, nós temos que pensar, voltando naquela ideia de que a política pública seja uma coisa para todos, né? No direito de todos a uma vida digna, né? Bom, indo agora, como é que essa questão se rebate no plano diretor, né? Quando é que um plano diretor é bom, né? Por que o plano diretor de Petrópolis fica na gaveta, né, amparando escrivaninha, né? Bom, então, o plano diretor é bom quando ele funciona, né? E ele contribui para realizar direitos fundamentais ou constitucionais de habitação, de mobilidade, de ambiente saudável, prevenção de riscos. Então, o plano diretor de Petrópolis é ruim. É ruim por quê? Porque não está contribuindo, né? É um papel, é uma rotina que não tem conseguido transformar a condição de vida, né, e a realização de direitos fundamentais, né? Um plano diretor é bom quando ele consegue exprimir uma expectativa coletiva, quando a gente consegue que o plano seja uma coisa que todos querem, né? Ou que uma parte significativa quer, que a pessoa se identifique com aquele sonho, né? Nós temos tido uns planos aí que eles são tão técnicos, eles são tão extensos, né? Que não reflete sonho nenhum, está mais para pesadelo do que para sonho, né? Então, o plano precisa ser uma coisa simples, fácil de guardar, fácil de fiscalizar, que não adianta querer resolver o mundo num plano diretor. Depois, quando ele protege os mais frágeis, os mais vulneráveis, né? Nós temos que conseguir, é o que a Flávia falou, aonde que dá acidente mais que tudo, né? Da onde estão os vulneráveis. Então, nós temos que criar uma estrutura que consiga planejar para que os vulneráveis sejam protegidos. Na questão de saneamento, nós temos que garantir água para o morador de rua, né? Qual que é a prioridade nessa altura? Nós precisamos ter banheiro público, nós precisamos ter... São coisas que para garantir os mais vulneráveis. Agora, tenta explicar para uma companhia privada de saneamento que eles precisam investir recursos para prover água de graça para quem não pode pagar, né? Quer dizer, então não vai ser com a privatização que a gente vai conseguir resolver esse tipo de problema. Ele precisa criar oportunidade de trabalho e emprego, né? O plano precisa ser autoaplicável, não adianta fazer um plano cheio de boas intenções, né? E, por último, quando o plano considera todo o território municipal e considera que nós temos hoje redes de cidades, né? Quanto que um plano diretor é ruim? Quando ele é problemático.
quando você tem um simulacro de participação popular, né, que o plano diretor é aprisionado pelos interesses de uma parte da sociedade, geralmente do capital imobiliário de grande porte. A Sara, que nos convidou para falar hoje, a Flávia e a mim, ela viveu isso em Natal. Em Natal houve um teatro de mau gosto, né? Houve como se fosse um teatro que existiu participação popular, ele foi totalmente manipulado pelos interesses do capital imobiliário, né? Os movimentos sociais foram tapeados pelo processo do plano diretor, né? Quando ele abre espaço para reduções drásticas das áreas protegidas, né? Por exemplo, eu tenho vontade, Flávia, de fazer um estudo que pegasse o que seriam os acidentes se todas as áreas de APP de Petrópolis estivessem efetivamente protegidas, sabe? Eu queria ver, porque Petrópolis é tão grave a situação que morreriam, sim, muitas pessoas fora das APPs, né, das áreas de prevenção permanente. Mas eu tenho a impressão, eu nunca vi esse estudo, né? Não sei se eu vou ter paciência de fazer, né? Mas eu tenho certeza que se a faixa de 30 metros do entorno, se as áreas de maior declividade, etc. e tal, estivessem protegidas, o número de pessoas que morreria em Petrópolis seria incomparavelmente menor, né? Agora, se você pega e abre espaço, né, para redução drástica das áreas protegidas, né, ou porque são áreas que é importante para a produção de alimentos, ou para a proteção da água, ou para a proteção ambiental, é um plano diretor problemático. E quando ele favorece tipologias que geram grandes impactos de vizinhança, né? Tipo loteamento fechado, prédios absolutamente altos, são exemplos comuns. Interessa, é bom morar num loteamento fechado? Eu nunca morei, mas dizem que não é. Agora, é tétrico para a cidade, né? Morar num prédio alto é ruim? Para quem mora, não, mas tenta ser vizinho de um prédio alto. Então, são coisas que prejudicam a cidade, né? E ele constitui só uma formalidade burocrática. Eu não sei dizer, o que eu posso dizer é que o plano diretor de Petrópolis é ruim, né? Ou pelo menos era ruim até 2011, né? Agora, se ele é só apoio de mesa, se ele é uma formalidade burocrática, ou se houve uma manipulação que nem o de Natal, eu já não sei te dizer, né, Flávia? Mas eu sei dizer que ele não serve, né? Quer dizer, ele não está cumprindo o que é o papel de um plano diretor, né? Eu vou parar por aqui, porque eu queria mais abrir a conversa com vocês. Eu queria mostrar só umas imagens, né? Quer dizer, essa questão, eu gosto muito dessa imagem do prédio sendo construído, né, e arregaçando toda a vizinhança, né? Ou desse prédio aqui que parece uma coisa de Xangai, mas não é em Xangai, é aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, né? E dizer que eu tenho, sim, condição de atrair atividade imobiliária sem cair nas tipologias problemáticas, né? A gente tem defendido sistematicamente o que a gente chama de soluções de densidade intermediária, né? Que são, por exemplo, uma cidade de densidade intermediária é Barcelona. Barcelona não tem prédios altos e ela tem uma das maiores densidades do planeta. Interessa ter densidade, que quanto mais compacta for a cidade, mais sustentável ela é, né? Mas compacta não quer dizer prédio alto, né? Eu tenho várias tipologias que permitem isso, eu vou mostrar algumas delas aqui, né? Conjunto, por exemplo, isso aqui é numa cidade da Inglaterra, um conjunto de casas em fita, ou isso aqui é em Sumaré, aqui perto de Campinas, as vilas, permite uma densidade, isso aqui é no Uruguai, então eu consigo ter densidades relativamente altas. Quando eu falo densidade alta, eu falo com um consumo aí de 50 a 150 metros quadrados por unidade habitacional, né? E não ter esses impactos que eu mostrei para vocês, né? Então, uma cidade que alie a questão ambiental com o planejamento urbano e ambiental é uma cidade que trabalha no sentido do bem-estar de todos, né? Então, a questão ambiental vem quase como uma decorrência, né? Quer dizer, e, para mim, a questão estruturadora é garantir que seja hegemônico um pensamento que é viabilizar a cidade boa para todos, né? Então, por exemplo, o exemplo disso, né? Agora está em discussão uma tese
que é do Lúcio Gregory, da época da Erundina, na década de 90. Tem 30 anos essa tese. Se bobear, a Flávia estava nascendo, né, Flávia? Quando a Flávia estava nascendo, o Lúcio Gregory estava lançando a bandeira da tarifa zero no transporte, né? Agora está se admitindo, né, que essa teoria é absolutamente consistente. Tem várias cidades indo na direção da tarifa zero nos transportes. Por quê? Porque a gente só vai conseguir uma cidade saudável se as pessoas conseguirem ter uma mobilidade coletiva. Então, tem que melhorar passeio, todas as formas ativas de mobilidade e coletivas são fundamentais. E, para isso, você precisa que os mais vulneráveis consigam ter o direito de se movimentar. Isso é plenamente factível, já está demonstrado que é possível. Quando o Lúcio Gregory lançou essa questão, ela era considerada uma proposta porra louca, né? Hoje em dia já se reconhece, já está se avançando nos mecanismos de financiamento para que a iniciativa se extrapole para boa parte do Brasil. Então, eu estou dando esse exemplo da tarifa zero nos transportes para mostrar como o casamento, né, entre o que é a sustentabilidade, a questão ambiental e a questão do planejamento das cidades é factível, mas elas têm por trás uma questão que é políticas públicas voltadas para o interesse de todos, e não apenas para o de alguma parte da sociedade, né? Como a Flávia falou, os acidentes que estão acontecendo lá em Petrópolis não é porque falta terreno bom para ocupar, é porque os terrenos que têm menos risco são aprisionados pelos interesses do capital imobiliário. Então, na chave de tudo é a gente assumir que nós precisamos pensar políticas públicas que olhem para todos e não para o atendimento daqueles que podem pagar. Eu quero deixar por aqui para escutar o pessoal falar, Sara e Flávia. Vamos terminar por aqui. Eu tinha outras coisas a colocar, mas eu prefiro terminar aqui e a gente aprofundar nesse miolo que já é grande o suficiente, né? Deixa eu parar a tirar a tela aqui. Obrigada, Moretti. Obrigada pela... É sempre muito bom te ouvir. A vocês dois, na verdade. Temos, sim, algumas perguntas, elas foram chegando aqui. Deixa eu só colocar você, Flávia, também aqui no nosso spot, para a gente poder debater um pouquinho. Então, a primeira pergunta que chegou foi de Arce Fetter Júnior, não sei se pronuncia assim. Ele se apresenta e diz que trabalha na Defesa Civil de Novo Hamburgo e é estudante e pesquisador do tema redução de riscos de desastres. E aí ele comenta que entende que a população mais atendida diretamente é as menores condições financeiras e sociais, como a gente estava comentando aqui. E aí ele fala que vê que, além de políticas públicas voltadas à habitação, precisamos levar a essas comunidades o entendimento da percepção de riscos de desastres, talvez diminuindo assim as construções em áreas de riscos desses desastres, né? Ele coloca como uma questão. Como a tragédia ocorrida em Petrópolis pode ser usada como uma referência para outros municípios? Uma segunda pergunta que a gente tem, já mais direcionada a uma das referências trazidas, é de Araceles Domingos. Ele pergunta quais os princípios dessa economia de Francisco, que acho que, né, foi o professor Moretti que trouxe um pouco sobre essa perspectiva. E aí, Patrícia também pergunta para o professor Moretti quais os planos diretores que você conhece que foram completamente realizados. Acho que 3 perguntas para a gente começar a conversar um pouquinho. Quer que eu comece, Sara? Tá. Então, os princípios da economia de Clara e Francisco estão muito ligados com os princípios da economia solidária. É engraçado porque eu tive contato com a economia solidária há relativamente pouco tempo, não tem mais do que 10 anos. E a economia solidária é uma coisa muito pouco conhecida, né? Então, isso dá um samba tremendo, a discussão da economia solidária. Mas, para tentar resumir de uma forma muito sintética, quer dizer, o que é o pensamento marxista? O pensamento marxista, na essência do pensamento marxista, está a propriedade pública dos bens de produção, certo? Da terra, das máquinas, tudo mais, certo? No mundo capitalista, é basicamente hegemônico a propriedade privada dos meios de produção, né?
A economia solidária, ela parte de um princípio que é da propriedade coletiva dos meios de produção. São as cooperativas, são os grupos que gerem com outro olhar, né? Basicamente voltados para o preço justo, para a prática, é um conjunto de estruturas mais voltada para uma gestão comunal das iniciativas. Isso dá uma conversa não de uma noite, de muitas noites, né? Mas eu recomendo que vocês se aproximem da discussão desse assunto, porque eu acho que é a ponte para encontrar o caminho aí de saída para essas contradições que nós falamos aqui hoje. Curiosidade, gente, não sei se vocês têm noção disso, né? Mas existem movimentos dentro da Igreja Católica hoje que negam o Papa Francisco, que dizem que o Papa mesmo é aquele alemão que renunciou, que eu já nem lembro mais o nome dele, etc. e tal, né? Quer dizer, tem um movimento de extrema-direita dentro da Igreja Católica, né, que nega essa abordagem que vem sendo trazida pelo Papa, né? Um certo momento, a Hermínia Maricato, que eu acho que todos, de alguma forma, ouvem falar, falou super bem do documento que foi elaborado pelo Papa Francisco, que é Omnia... Daqui a pouco eu vou conseguir lembrar o nome correto, né? Mas é que é a bula episcopal do Papa Francisco, que, segundo a Hermínia, depois ela me escreveu uma vez, você leu esse documento? Depois que ela falou, eu fui ler. Realmente, é um dos documentos ambientalmente mais avançados que tem escritos. Então, assim, hoje, acompanhar a ala mais progressista da Igreja é interessante. Eu não tive a oportunidade de viver o momento áureo das comunidades eclesiais de base, etc. e tal, que depois foram reprimidas, perderam força, né? Mas eu acho que vale a pena acompanhar. Sobre os planos que estão dando certo. Ai, como eu queria poder falar meia hora sobre esse assunto, né? Mas, assim, você conta no dedinho, assim, nós estamos com o planejamento funcionando tão mal, né? Eu poderia dizer, mais do que municípios, eu poderia falar de iniciativas que deram certo, né? Por exemplo, o orçamento participativo foi uma iniciativa super importante. Nós temos vários municípios hoje que estão conseguindo tomar iniciativas importantes, né? O outro dia mesmo eu vi um relato de um município no estado do Rio, lá na região dos Lagos, né, que implementou tarifa zero no transporte, que implementou orçamento participativo, que está efetivamente trabalhando na transparência, né? Nós temos momentos, né? Mas, no geral, assim, falando da minha categoria, nós estamos fazendo planos que querem resolver o mundo, né? E que não estão nem resolvendo o mundo nem o planejamento das cidades, né? Teve um momento que foi feito um plano de São Paulo que ele tinha 1.100 páginas. Gente, como é que um plano pode ter 1.100 páginas? Nessa época, surgiu uma construção perto de casa, eu queria saber se a construção era legal ou ilegal. Me deu preguiça, Sara. Eu não tive coragem de ir atrás. Eu não tenho paciência de localizar num documento de 1.100 páginas o que vale naquilo ali, né? Mesmo eu que sou da área. Então, assim, eu diria para todo mundo que mexe com plano diretor, menos é mais. Vamos trabalhar com outra abordagem. Eu cheguei a escrever um artigo que o título é O Conteúdo Máximo dos Planos Diretores, porque tem vários trabalhos sobre o conteúdo mínimo dos planos diretores, né? Aí eu cheguei a escrever um trabalho que é o conteúdo máximo dos planos diretores. Nós temos que fazer plano diretor menor, que as pessoas conheçam, tem que ser outra abordagem, né? Então, a resposta, assim, quais os planos diretores estão funcionando bem? Eu falo, ai, que vergonha, né? Eu fico com medo, viu, Flávia, de morrer, né? A gente vai ficando mais velho, fica pensando em morrer. E chegar lá e prestar conta lá no São Pedro, ele perguntava, o que você mexia? Eu falava, mexia com planejamento e tal, né? Onde é que você mexia com planejamento? Eu falava, mexia lá em São Paulo, em Campinas. Eu fico imaginando o cara olhando assim a cidade e falando assim, ih, você não trabalhou então, hein? Que fracasso, cara. Entendeu? O nosso planejamento está indo muito mal. A verdade, vamos reconhecer, está indo muito mal, né? A Sara acompanhou o esforço que foi feito lá em Natal para tentar interferir no plano. O plano de Natal
é literalmente um crime, é um fracasso. Então, nós não estamos indo bem, não, viu, gente? Nós não estamos, sabe, não estamos ganhando de 2-0, não. Nós estamos mais para tomar de 7-1 do que para ganhar de 2-0, viu, gente? Na questão do planejamento. Passo para a Flávia. Essa questão do planejamento aqui de Petrópolis realmente ele não é aplicado, tá? Eles vão ter agora, no final desse mês de novembro, na última semana, a apresentação do plano de redução de risco atualizado aqui de Petrópolis. E respondendo a pergunta do Arci, né, eu aproveito aqui para destacar o trabalho incansável que a Defesa Civil do município de Petrópolis teve, parabenizando na figura do Gil Kempis, que é o nosso secretário da Defesa Civil. Eles realmente trabalharam bastante, têm trabalhado ainda, tá? No monitoramento, no atendimento das chamadas, no atendimento das ocorrências. E eu concordo com você, Arci, quando você diz que realmente que a diminuição das construções das moradias em área de risco, com certeza, iria diminuir drasticamente o número de pessoas afetadas nesses desastres. Só que foi o que eu coloquei. Para a gente conseguir fazer essa diminuição, a gente precisa de duas coisas: propostas de habitação, né? Propostas que as pessoas tenham, duas coisas não, três coisas, tenham opções de moradia, né? Seja conseguir comprar um imóvel, seja conseguir alugar um imóvel, porque é isso, né? Ninguém, como acabaram de colocar aqui, as pessoas não moram em área de risco porque querem. A gente precisa, sim, de conscientização das pessoas, a gente precisa, sim, de fazer esse trabalho, né, de formação, de educação popular, para que elas tenham também essa conscientização de proteção do meio ambiente, das áreas que não podem ser degradadas, das áreas que não podem ser habitadas, mas a gente também precisa, tendo, né, a possibilidade de conseguir proporcionar à população mais necessitada, mais vulnerável, habitação, a gente tem que ter fiscalização, né? A gente tem que ter órgãos que possam fiscalizar todas essas áreas. E aqui em Petrópolis, como eu te disse, né, a gente tem 2 fiscais que atuam na área da Secretaria de Habitação e Obras, que não vai dar conta nunca, né? O desmonte dessa secretaria, né? A falta de profissionais técnicos para atuarem diariamente, constantemente, né? Verificando, porque a construção é assim, a família mora, aí o filho cresceu, vai fazer um puxadinho, vai fazer o outro filho também, vai fazer, gente, não vai dizer que não, vai fazer, não tem jeito. Então, assim, se não tiver uma fiscalização árdua, né, inclusive até mesmo, hoje a gente participou no decorrer do que aconteceu, a gente participou de uma audiência muito difícil, que a demora, a burocratização, né, de implementação dessas políticas, elas também elas ajudam, não vou dizer que ajuda, né, mas acaba fazendo com que isso piore, porque quando eu falo do processo de regularização, que eu falo várias vezes, o processo de regularização fundiária, ele delimita exatamente as áreas que podem ser ocupadas ou não. Então, se tem uma área que o processo iniciou, então ele delimitou, tem tantas casas, naquela área ele não pode construir. Se ele para e demora 2, 3, 4 anos para ser finalizado, né, se eles não botam mecanismo, né, que as pessoas entendam que realmente ele não pode, por conta do risco, aquela área vai ser ocupada. Entendeu? Então, eu acho que realmente concordo com você, mas a gente precisa pensar nisso, né? Questão de possibilidades para que as pessoas não estejam na área de risco, junto com também a fiscalização e conscientização da população. Sara, deixa eu ler algumas coisas do chat aqui. O Brian e
E a Silvia Pina, estou até curioso para saber se a Silvia Mikami Pina, uma grande amiga, professora da Unicamp, apontaram aqui que o documento aquele que eu falei, que eu não lembrei o nome, é a encíclica, é o Laudato Si, né, do Papa Francisco, né? E o Ricardo Neres, que apontou aqui no chat que de 29 de novembro a 1º de dezembro vai ocorrer o seminário Paul Singer, 90 anos, intérprete do Brasil, né? As informações estão no Instagram, Instituto Paul Singer, né? Que tem, as informações. O Paul Singer foi o secretário de Economia Solidária no governo Lula, né? O Paul Singer morreu há pouco tempo e, de certa forma, é meio que um dos ícones aí da discussão da economia solidária no Brasil. Depois alguém perguntou de lugares que implementaram, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de orientar uma tese de doutorado da Cristina Bogg, que estudou municípios do estado de São Paulo mais problemáticos, se eles tinham ou não utilizado os estudos de áreas suscetíveis a escorregamentos, etc. e tal, né? Tem município que implementou, assim, um exemplo típico é Monteiro Lobato, aqui no estado de São Paulo, que conseguiu monitorar a ocupação, não está ocupando mais áreas problemáticas e tal. Quer dizer, então, embora a gente tenha alguns municípios, por exemplo, Santos é um exemplo que conseguiu, sabe, Flávia, Santos teve, quando eu comecei a trabalhar no IPT em 78, eles tinham acabado de concluir a Carta Geotécnica, eu fui na época dos Morros de Santos para montar uma administração regional, que era justamente para fiscalizar, como você falou, né? E Santos, que era uma das cidades campeãs de acidentes, conseguiu implementar uma orientação de uso e ocupação do solo que funciona, tanto é que você parou de ouvir de acidentes fatais, assim, de grande porte, nos Morros de Santos. Então, tem como funcionar, e eu quero acreditar, né, que essa estrutura que é para identificar áreas que não devem ser ocupadas, para identificar as áreas mais complicadas e adotar ações para diminuir o risco, conviver com o risco, melhorar a segurança, elas voltem a ser adotadas, né? Atualmente, nos últimos anos, elas foram abandonadas, isso que eu falei. A equipe da gente que trabalhava com isso, que estudava, foi dizimada pela política dos últimos 6 anos, né? Foi dizimada, né? Assim, me corta o coração, porque num certo momento a gente estava com cerca de 30 pessoas estudando, trabalhando, mexendo, era um dos polos de prevenção de riscos que tinha no Brasil. Hoje, agora está ali tentando renascer das cinzas, né? Eu quero ver se consegue renascer. Sobraram poucas pessoas, porque para você manter a equipe, você precisa ter projetos, você precisa ter gente demandando, né? Acabaram os projetos. Teve projeto que tinha sido contratado já, que eles cancelaram, para vocês terem uma ideia, sabe? O projeto já estava já com aprovado, etc. e tal, quando veio, cancelaram. Quer dizer, então, houve realmente um desmonte de políticas públicas no Brasil em várias áreas. E essa área de orientação para uma política de prevenção de riscos entrou junto, né? Vou continuar aqui com as perguntas, gente. Começando por algumas. A primeira é de Newton e a segunda é de Patrícia, já endereçadas para a Flávia. A primeira é se a Prefeitura de Petrópolis não recebeu verba para ajuda à população atingida. E a segunda é quais meios de articulação vocês percorreram em Petrópolis e adjacências para amenizar o desastre. E aí trago também uma pergunta de Fernanda Cesarino, se vocês conhecem exemplos de cidades que estão monitorando efetivamente a implantação dos planos diretores, porque observamos que na maioria dos casos, quando há plano, ele não é monitorado e no momento da revisão é necessário um plano novo. Que indicadores de impacto seriam interessantes monitorar para verificar se os planos diretores estão sendo efetivos na redução dos desastres? E aí eu aproveito para reiterar o que Moretti falou, assim, foi uma tragédia, um crime, assim, o que aconteceu com a revisão do plano diretor em Natal. E eu amo minha cidade, minha gente, mas quando eu tô aqui em São Paulo, e aí quando eu for falar de Natal para as pessoas, eu acrescento que se você quer conhecer Natal, vá agora, vá o mais breve possível, porque a gente, enfim, não sabe o quanto que vai conseguir ser efetivado do plano, e o que for, certamente será, assim, uma tragédia mesmo, assim, trará consequências gigantescas, assim, para a cidade e para os potiguares. Então, vou conhecer Natal em breve.
Bom, vamos lá. Newton, no site da Prefeitura de Petrópolis, eles criaram um portal da transparência, tá? Onde eles colocam os recursos que foram recebidos e onde eles foram alocados, tá? Então, assim, tem os recursos que foram alocados para alimentação, para imóveis, para veículos, digo, por exemplo, a alimentação das pessoas que ficaram nos abrigos, a criação de mais CRAs, contratação de mais profissionais, veículos para retirada de terra dos lugares, porque foi necessário muito para poder retirar do local. Enfim, no site você consegue verificar tudo. Aqui, a questão de Petrópolis, algumas áreas são de responsabilidade do Estado também, tá? E quando eu falo que muito não foi feito, as obras não foram feitas, vou me corrigir que, na verdade, foram feitas, que a gente consegue, que a gente visualiza, no centro da cidade, porque os rios, né, encheram, as pontes quebraram, então eles conseguiram, eles fizeram 2 no centro da cidade, até mesmo para a questão de mobilidade, para a questão do retorno do turismo, né, na nossa cidade, para a questão da nossa economia. Então, essas foram feitas. Quando eu falo que não estão acontecendo, eu falo dos bairros, né, que foram extremamente afetados, e falo isso com tranquilidade. Se alguém quiser, pode pegar meu telefone e eu mando as informações, eu mando as fotos do que a gente teve lá semana passada, porque a gente tá indo, continua indo, e realmente nos bairros, né, nos lugares, igual o Morro do Pinto, naquela foto que foi tirada em setembro, né, até em setembro o morro ainda estava naquele estado, ainda não tinha feito obra nenhuma e ainda está no mesmo lugar. Então, assim, nesse sentido, tá? Então, o que eu coloco, porque se está em risco, ainda está em risco, né? Não foi retirado do risco. Compreendo que são obras que são difíceis de serem realizadas, enfim, eu prefiro pensar dessa forma, são difíceis de serem realizadas, difíceis de serem implantadas, enfim. E tem áreas que até hoje estão sendo discutidas se o município que vai fazer ou se é o Estado que vai fazer, tá? Mas depois dá uma olhadinha no portal da transparência de Petrópolis, que lá você consegue visualizar para onde foram todos esses recursos. Os nossos meios de articulações, a gente teve muita ajuda, chegou muita ajuda onde a gente menos imaginava, muita mesmo. Eu não sei mensurar, tem até uma pessoa que colocou aqui no chat que ela ficou como voluntária de CDBH. E a articulação, na verdade, as articulações a gente participa do Fórum de Mudanças Climáticas do Estado do Rio de Janeiro, né, que é um fórum extremamente importante. A gente participa do Fórum de Reforma Urbana, a gente participa do Fórum da campanha Despejo Zero, né, que são espaços de articulações e onde a gente sempre coloca isso, mas que também atendem às necessidades, o que acontece nas outras localidades. Então, as nossas realidades, elas se igualam, e a gente tenta sempre atuar em rede, né? Rede que eu digo, criar espaço mesmo de grupo de trabalho, com defensoria pública, com a Câmara de Vereadores também, né? A gente tem uma Câmara de Vereadores onde tem... não queria falar de política aqui, porque eu estou tentando manter a calma. A gente tem vereadores muito difíceis, né, que vão para o lado do nosso atual presidente, mas a gente também tem vereadores muito atuantes que estão junto com a gente aqui do CDBH. Então, tanto que foi criado um grupo de trabalho na Câmara de Vereadores pela Comissão de Habitação e Direitos Humanos. A gente também tem o CAU, que é o Conselho de Arquitetura Urbanística daqui de Petrópolis. Então, assim, Patrícia, o máximo de articulação que a gente tem, o que a gente já tem, o que a gente sempre participou, a gente está levando e sempre, para mim, que hoje está ouvindo o Ricardo falar, está sendo
muita clareza, porque a gente precisa disso, porque a gente não tem resposta, né, de tudo, a gente não... Quando ele fala do plano diretor, eu já li o plano diretor um monte de vezes, eu vou ler de novo, e, porque a gente precisa de solução mesmo, né, e essas articulações são muito necessárias. Sara, eu queria comentar uma questão que eu li no chat ali, que é alguém comentando, né? Mas e quem trabalha o dia inteiro, como é que participa do plano? Como é que faz um plano? Porque para o plano acontecer, ele precisa ser conhecido, né? Para conhecer, eu preciso que as pessoas se envolvam, para que seja um soro coletivo. Agora, então, essa pergunta, como é que faz para a pessoa participar se ele trabalha o dia inteiro, né? É super pertinente essa questão. E eu não tenho a resposta, mas é a pergunta mais importante que pode ser feita, né? Que nós temos que pensar mecanismos para que todos consigam participar, se sintam que tem espaço para participar. Agora, atualmente, plano diretor, como ele é muito erudito, muito pretensioso, muito grande, muito metido, as pessoas não sentem vontade de participar, né? Depois, quando participa, a Sara acompanhou a luta que foi para aumentar a participação popular em Natal. Houve uma participação, né, Sara? O pessoal foi, só que eles foram enganados. A população que participou em Natal foi burlada, foi roubada, não tem outra expressão. O plano diretor não reflete em nada aquilo que foi a contribuição popular. No caso, quem mandou e desmandou no plano foi a associação comercial, os empreendedores imobiliários. Há muito tempo que eu não vi um caso assim de passa-moleque tão grande na população, né? Então, isso tem acontecido. Agora, pensar formas para que a gente não somente abra espaço, mas que consiga fazer com que as pessoas participem, é um dos pulos do gato do plano diretor. É um desafio para todo mundo. Eu não saberia responder, eu tenho pistas. A internet hoje, gente, é muito poderosa e é cada dia mais poderosa. Só um comentário. Eu estava na UFABC quando houve uma discussão dentro da reitoria para ver se a UFABC aderia ou não ao SISU, que é o Sistema Unificado de Entrada na Faculdade. Foi o Haddad, de certa forma, implementou quando era ministro da Educação, né? E vocês já viram como é que é, totalmente pela internet e tal. E eu me lembro que, na época, isso eu estou falando de 2010, 2011 aproximadamente, né? Havia uma dúvida, né? Mas os mais pobres vão ter acesso à internet? Quer dizer, nós não vamos estar tirando as pessoas do baile, etc. e tal, né? E na época entendeu-se que não, que o que tirava do baile era o rico poder fazer o vestibular em 4, 5, 6 lugares diferentes e o pobre só conseguia fazer num, e olha lá se conseguia fazer, e que nesse sistema ele teria acesso e tal, né? E foi uma decisão. Vocês não imaginam o medo da universidade de entrar num processo que dependeria do acesso à internet, né? E a UFABC entrou no começo, né? Foi uma das primeiras universidades que aderiu ao SISU, né? O Sistema Unificado. Então, a internet agora, ela é isso que a gente vê, né? Nós estamos tendo uma reunião, agora deixa eu ver aqui, estão 114 pessoas no Brasil inteiro, etc. e tal, né? É um negócio extremamente poderoso, né? Que nós temos que saber usar melhor. Eu acho que a gente tem que usar melhor do que está usando, né? Mesmo os eventos que nem esse que nós estamos organizando, Sara, nós temos que conseguir fazer uns eventos mais gostosos, né? Eu fico um pouco cansado com os modelos. Nós temos que conseguir melhorar, sabe, Sara? Nós estamos fazendo umas coisas assim, às vezes eu fico olhando, falo, pô, esse negócio precisa ser mais divertido, sabe? Então, nós precisamos melhorar, né? Precisamos, e já precisa melhorar sempre, né? E a outra coisa que eu queria instigá-los, né? Aí atrás de uma linha que é sobre enfrentamento inclusivo das mudanças climáticas. Qual que é o meu medo, Flávia? Quem executa a obra, meus companheiros engenheiros, adoram surgir um problema grande para eles fazerem mega soluções, né? Então, se tem enchente, eu faço um piscinão, né? Centenas de milhões de reais, né? Então, primeiro eu causo um problema com obras mal concebidas, depois eu gasto 10 vezes mais para resolver os problemas com as obras, né?
Então, agora está se falando das mudanças climáticas. Eu tremo de medo de que a gente desencadeie uma onda de mega obras. Então, vai ter o levantamento do mar. Não tem problema, gente. A gente faz aqui uma muralha, uma coisa, sabe? Quer dizer, então tem havido aí uma abordagem sobre o que é o enfrentamento inclusivo das mudanças climáticas. Inclusive, Sara, eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre isso com 2 professores seus, lá da UFRN, a Miriam Brasil e o Emanuel, né? Junto com a minha filha, que é advogada popular, Flávia, a Júlia Moretti. Nós escrevemos os 4 artigos sobre enfrentamento inclusivo, né, das mudanças climáticas, comparando algumas iniciativas adotadas em São Paulo e em Natal, né? Então, eu queria convidá-los a entrar um pouco nisso, porque daqui a pouco nós vamos começar com as mega soluções de engenheiros civis aí, fazendo obras megalomaníacas para enfrentar a tal da mudança climática. Pode esperar que o pessoal não dorme no ponto, né? Vocês vão ver cada estrutura aí de deixar as pirâmides do Egito com inveja. Moretti, uma das perguntas que trouxeram realmente é a famosa pergunta de milhões, né? Assim, é o pulo do gato que todo mundo quer saber, que é como que a gente faz para as pessoas participarem, porque não seria algo barato, né? Você tem que ver, tipo, a mãe. A gente comentou isso na última aula desse curso, né? A mãe para ir, a criança vai ficar onde? Com quem? Fazendo o quê? A pessoa que não tem passagem para o ônibus vai chegar como? Né? As pessoas que têm que trabalhar, e se não forem trabalhar, perdem o emprego mesmo, porque, enfim, é isso. Ninguém vai ser liberado do trabalho para ir revisar o plano diretor. Então, assim, eu vou perder meu emprego para ir para revisar o plano diretor? É fácil chegar nos encontros? Moretti sabe que em Natal eles propuseram, né, a super quantidade de 4 encontros inicialmente para ler a cidade todinha, sendo que, né, que leitura é essa que você faz em 4 encontros? E aí, só detalhando um pouco mais do que Moretti trouxe, o que aconteceu em Natal é que há trancos e barrancos, com todas as dificuldades para acessar o local, acessar os encontros para revisar o plano diretor, os movimentos populares, assim, tiraram leite de pedra e foram, deram um jeito de ir e foram mesmo. Claro que é uma quantidade ínfima, assim, em relação à população de Natal e tudo mais, mas os movimentos foram. E o que aconteceu em Natal é que você ia dormir, quando você acordava, tinha uma versão do plano que não estava nada com o que tinha sido debatido, que as coisas que tinham sido discutidas não estavam ali, que estavam só as coisas que o empresariado defendia e tudo mais. Então, isso se aconteceu algumas vezes durante o processo, né? Você ia, fazia o esforço de ir, debater, propor, e aí quando você via a versão do plano que estava escrita, era outro negócio. Então, foi um pouco disso que... E aí entra muito numa pergunta que Newton trouxe, que acho que é outra pergunta que, assim, é pergunta de milhões, né? O que você acha de somente políticos aprovarem um plano diretor? Foi o que aconteceu no Natal, assim. Eles reescreveram as propostas com o empresariado, bem dizer, e aí aprovaram o que eles quiseram, e enfim, foi isso. Não foi, no fim das contas, de cabo a rabo, derrotas, né? Mas assim, quando você pesa as derrotas e o que a gente conseguiu espremer ali, a balança tende para um lado, e enfim, é o lado de uma população, né? De um quantitativo de pessoas muito reduzido, que é o empresariado, que são as pessoas que já são privilegiados e tudo mais. Então, acho que são várias perguntas em que talvez a gente não tenha resposta agora, mas que acho que é importante para a gente continuar se perguntando para, né, continuar em movimento e caminhar para algum lugar. Acho que muito do que Moraes trouxe na coisa do otimismo, né? O pessimista sofre de agora, o otimismo, a gente continua perguntando. Uma hora, não é possível, a gente vai encontrar uma resposta. Uma hora a gente sai do 7-1 e chega no 2-0. Vai dar certo em algum momento. Mas a gente tem também uma outra pergunta de Maíra. Ela pergunta: professor Moretti, o plano diretor de São Paulo está em fase de revisão. Porém, São Paulo não tem um plano municipal de redução de riscos de desastres atualizado. Na sua opinião, como isso influencia na gestão de risco de desastres na cidade? Também fique à vontade, Flávia, para comentar algo mais que você queira, porque estamos chegando no nosso horário, então eu já vou chamando para vocês fazerem as falas finais de vocês por hoje. Passo a palavra. Então, Sara, você sabe, eu tive o privilégio de estar no IPT, no momento em que o PT fez para a Prefeitura de São Paulo o primeiro grande estudo de identificação de área de risco e voltado aí para diminuir essa situação que a Flávia mostrou em Petrópolis, né?
Quem puxou essa coisa na época foi o Celso Santos Carvalho, que tem sido meu parceiro já há algumas décadas aí, né? E a gente, recentemente, tem defendido uma abordagem que a gente tem mostrado que o estudo de risco, infelizmente, em alguns casos, tem sido usado para justificar tirar os pobres dos lugares que interessa que eles não estejam, né? Então, quando você vê as remoções forçadas, a justificativa do risco sistematicamente é usada. Quer dizer, se tem uma favela que está num local que interessa para o mercado imobiliário, a justificativa de risco ela vem que nem uma luva para poder tirar o pessoal, né? Então, no caso de Natal, por exemplo, a comunidade do Jacó, né, Sara, é um exemplo explícito disso, mas aqui em São Paulo nós temos dezenas de casos, né? Então, a gente está tentando gradativamente encaminhar, ao invés da linha de mapear o risco, identificar medidas de qualificação de segurança. Quer dizer, porque o risco, a população existe. Inclusive, a gente fez uma publicação do trabalho que chama O Risco da Troca de Riscos, né? Então, eu tenho uma pessoa... É lógico que quando a gente vai para um lugar que nem Petrópolis, existe o risco, depois existe Petrópolis, né? Petrópolis é uma outra escala, gente. Petrópolis, para quem mexe com área de risco, é de arrepiar, né? Então, assim, mas em várias cidades brasileiras usa-se o argumento do risco para tirar os pobres do lugar em que eles estão incomodando, né? Então, o próprio Celso, né? Eu escrevi um artigo junto com o Celso, né? Falando da necessidade da gente mudar a abordagem. Por que é importante que esse seja junto com o Celso? Porque foi o Celso que montou a área de gestão de risco dentro do Ministério das Cidades, foi ele que fez o primeiro plano para São Paulo de gestão de risco. Então, nesse momento, nós estamos tentando, por um lado, para as áreas vazias, primeiro identificar áreas para onde a cidade não deve crescer, são os mapas de suscetibilidade. Depois, fazer as cartas de aptidão, quer dizer, onde dá para ocupar, com que cuidado dá para ocupar. Agora, quando chega em área de problemática que já foi ocupado, a gente tem mexido com extrema delicadeza. Quer dizer, porque em muitos casos é melhor você dar um passo no sentido de melhorar a segurança do que adotar uma medida muito radical de tira todo mundo, porque é um pouco isso que a Flávia falou. Você tira a pessoa de um lugar onde ela tem uma base, um capital social constituído, e muitas vezes você coloca num outro lugar que desestrutura a vida. Então, você troca de risco. Então, quando se trata de área já ocupada, a gente tem lidado com muita delicadeza, porque, a princípio, o passo mais importante é fazer algumas medidas que melhorem a segurança e a pessoa aprenda a conviver com o risco, a ela própria monitorar o risco. Então, aquele mapeamento clássico de risco que foi feito basicamente a partir da década de 90, hoje está sendo altamente questionado. Mas isso é uma conversa para algumas noites, viu? Então, assim, eu estou dando só um trailer aqui. Pessoa com a mão levantada, o Carvalho. Ricardo, coloca sua pergunta aqui no chat enquanto a Flávia faz as considerações dela. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que realmente eu quero falar duas questões. Como a pessoa vai participar da construção do plano diretor da sociedade, né? Mesmo por esse exemplo que a Sara coloca, quando aqui em Petrópolis a gente tenta, né, como instituição, sempre que as lideranças comunitárias estejam presentes nesses espaços de debate
de debate de política pública, de conselho, de Câmara de Vereadores, de audiência pública, de construção também, seja de plano diretor, seja do plano de redução de risco. Então, a gente, na verdade, a gente acaba sendo informativo. A gente fala assim, pessoal, e um chamamento também, a gente faz uma informação e um chamamento. Fala assim, olha, a gente vai ter essa reunião tal, vai acontecer isso, e é muito importante você estar presente por causa disso. Então, a gente tem essa preocupação, sim, a gente tenta ter essa preocupação, mesmo sabendo, né, com todas as dificuldades que existem, que é difícil mesmo você trabalhar o dia inteiro, vai ter que ir para um lugar que eles vão estar discutindo até 10 horas da noite, né, sobre coisas extremamente, às vezes é um pouco mais difícil de entender, né, são coisas muito técnicas, mas a gente tenta fazer esse trabalho e a gente tem conseguido nos conselhos, tá? A gente tem conseguido nos conselhos, não, a gente teve a eleição do último Conselho de Habitação, onde foram eleitas 5 associações de moradores, e é muito importante eles terem nesse espaço, a gente continua fazendo, é difícil, mas a gente tenta, né, fazer essa informação e chamamento. E sobre a questão do plano diretor, eu concordo com o que o professor Ricardo fala, né, quando eles falam que essa área de risco, retira e coloca para outro local, e daqui a pouco, quando vê, é construído um mega empreendimento na área que estava em área de risco. Né? Isso acontece muito. E quando você vai denunciar para o Ministério Público, você já vê que já teve um acordo ou uma compensação, né? Enfim, isso é recorrente, e eu confesso que eu não tenho uma resposta positiva para isso, tá? Não tenho mesmo. Eu quero comentar aqui, alguém colocou, acho que foi a Elô, que ela botou, a última coisa, eu vou finalizar minha fala, que eu vi que algumas pessoas em Petrópolis denunciaram que só ficaram sabendo sobre a suspensão do aluguel social através do Diário Oficial, onde constava que suas casas já estavam em condições de serem habitadas novamente. Sim, isso aconteceu, quando na realidade as áreas, assim como suas casas, estavam do mesmo jeito. Foi exatamente o que eu coloquei. Fora a maioria que não tem como voltar e morar no mesmo lugar. Existe a falta de estrutura local, além de estrutura emocional também, o que é pouco debatido e negligenciado. Destaco que o índice, né, de pessoas com problema de saúde mental aqui em Petrópolis aumentou consideravelmente, e a gente não tem rede de atendimento, tá? A gente não tem neurologistas, a gente não tem psicólogos, a gente não tem suficientes para conseguir dar conta desses atendimentos, tá, Heloísa? Realmente está um cenário muito crítico que a gente está enfrentando sobre essa questão da saúde mental. A gente já vem da pandemia, então, que janeiro, que foi no início do ano que a gente começa a retomar as nossas atividades de forma normal, né, com a redução das medidas restritivas, e isso em janeiro e em fevereiro acontece. Então, realmente, a saúde mental dos petropolitanos está passando por um momento muito crítico. Moretti, Flávio, muito obrigada pelas exposições, pela troca de hoje. A gente passou uns 7 minutinhos do nosso horário, mas acho que foi tudo muito rico, de muito aprendizado. Os nossos cursos se propõem a ser uma rede, assim, né, que as pessoas também se mantenham em contato, então... É tanto que o pessoal está pedindo as referências que vocês compartilharem, eles querem continuar lendo, enfim, estudando, aprendendo, trocando sobre. Então, se vocês puderem compartilhar, manda para o e-mail da escola as referências que vocês usaram nas apresentações. Se puderem disponibilizar as apresentações, também o pessoal sempre pede as apresentações usadas para continuar, enfim, os estudos. E aí, muito obrigada mesmo pela noite de hoje. Acho que depois de jogo de Copa, a gente está com 101 pessoas às 9 da noite. É realmente uma vitória bem privilégio. boa. Grande abraço, gente. Obrigado, Flávio. Obrigado, Sara. E eu mando sim, Sara. Eu vou mandar para você, aí você coloca lá na rede. Perfeito, pode me Tchau, mandar. boa noite, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara. Boa noite. Até a próxima aula.